Estamos de volta, doses milionárias aqui na tua rádio 98.1 FM. Ó, segunda-feira é o dia que a gente separou para poder falar sobre educação, gigantes da educação, toda segunda-feira fechando o nosso programa. Estamos recebendo aqui ele que está à frente dos gigantes da educação e é CEO da Hike Global College. Senhoras e senhores, Exson Agatti, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Exson? Muito obrigado, Léo. Mais uma vez estamos aqui. Seja muito bem-vindo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Estamos aqui com mais uma gigante. Uma gigantesca. Que tem uma operação aqui, está à frente, né, de uma operação que é muito grande, então é uma honra estar com ela aqui, que é a Kedma, diretora acadêmica da Unileia. Muito bem-vinda, Kedma. Muito prazer estar com vocês aqui e ser considerada uma gigante de 1,57 m, mas tudo bem. Corroborando aí a informação, na verdade, eu sou uma das diretoras dessa operação, a gente tem uma operação colegiada, eu sou diretora da pós e também da escola técnica, que também operamos aqui em Brasília, né? A pós-graduação da Unileia é uma das, considerada, né, a maior em número de cursos no país, é a maior player na área de pós-graduação, tanto em número de cursos quanto em número de alunos. Então, a gente vai ter bastante o que falar sobre EAD, democratização da educação pelo EAD, principalmente nessas duas modalidades, né? No ensino superior e no ensino profissionalizante. Incrível. Eu fiquei impressionado alguns anos atrás, quando eu visitei a Unileia, do tamanho que é a operação deles, né? E hoje ela fala que é o maior curso, uma operação de pós-graduação do Brasil, né? Impressionante. Tem muitos players gigantes, né, na pós-graduação e vocês são os maiores, então realmente é incrível. Fomos pioneiros na educação à distância em nível de pós-graduação no país. Há 17 anos a gente oferta pós-graduação à distância. Vocês foram... Desculpa, Edma, é porque é tão interessante como é que o mundo, principalmente para quem é bem jovem, entendeu? O quanto que o mundo está mudando muito rápido. Porque a gente está falando dos pioneiros e a gente está falando de 17 anos atrás. Exatamente. É muito pouco tempo. Exatamente. E hoje o EAD tá num nível tão alto de qualidade, o trabalho que vocês fazem é tão espetacular, que você imaginar que isso só começou... Que é quase um adulto, se a gente for considerar a idade de uma pessoa. Exato, ainda vai se tornar adulto, né? Estão de parabéns demais. E o que é interessante da gente falar sobre essa questão do tempo, porque, na verdade, a educação à distância, ela existe há muito mais tempo, né? Desde o século XIX, com os cursos... correspondência mesmo, né? E aí, realmente, com a tecnologia, há quase 20 anos, a gente começou a desbravar essa possibilidade de conseguir fazer chegar a educação a mais gente. Com a educação à distância, a gente tem uma capilaridade muito grande e a gente consegue atingir os mais longínquos rincões desse país, né? E eu acho que esse é o maior mérito dessa modalidade, né? Porque é bom a gente falar, a educação à distância é uma modalidade, assim como o presencial também é uma modalidade, né? Dentro da educação. E todas se complementam, né? Durante muito tempo, a gente teve muito preconceito com a modalidade de educação à distância como se fosse algo de baixa qualidade, algo que realmente não era apropriado. E antes da pandemia, eu tive a oportunidade, minha experiência ela é uma experiência que vai desde da educação básica até o ensino superior, desde o maternal até a pós-graduação. Mas antes da pandemia eclodir, eu tive a oportunidade de viajar por muitos países e conhecer experiências educacionais distintas em todos os continentes. Que legal. Né? E a gente, naquele momento, ali, por volta de entre 2012 e 2020, a gente já tinha experiências incríveis de educação à distância, né? Na Oceania, sobretudo, né? E também Dinamarca, Noruega, que esses a gente ouve mais falar. Mas Oceania o quê? Austrália? Austrália e Nova Zelândia. Que legal. 2 lugares, assim, incríveis, onde a gente pouco escuta falar, né, sobre essas experiências educacionais e que foram as que mais me encantaram. É óbvio que quando a gente vai conhecer esses lugares, a gente não
consegue copiar esses modelos. Uhum. Porque Uma realidade diferente. Realidade totalmente diferente, o mindset das pessoas é muito diferente. O mindset dos alunos é muito diferente. Porque, na verdade, o que a gente vê de positivo é que, desde pequenininho, o aluno ele entende que ele é responsável pela aprendizagem dele. Ele é que é o responsável, e não a escola e não o professor. A escola, o professor, a família são meios para que ele atinja esse conhecimento. Que legal. Né? E me marcou profundamente. Né? E aquilo que a gente pôde implementar aqui no Brasil, nós fizemos, né? Não só eu, como outros colegas e outras instituições. Isso é algo que a gente gosta muito de fazer, trocar com concorrentes, né? Porque eu acho que a concorrência na educação, ela tem o mérito de deixar cada concorrente melhor, né? Sim. E isso, quem ganha é a sociedade, né? Sim. Quem ganha são os alunos, quem ganha são as pessoas, né? Sim, eu acredito nisso também. Quanto mais aberto a gente é, mais a gente ganha mutuamente. Exatamente. Né? E o que o Léo falou, né, que é incrível essa questão, né, do tempo tão rápido, né? Tudo tem mudado. E a coisa que eu mais digo aos nossos alunos é o seguinte: a coisa mais importante para uma pessoa hoje, nesse século XXI, é entender que você precisa se adaptar. E se adaptar rapidamente. Porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, e vai mudar muito rápido. Né? Já está mudando. Está mudando, né? O tempo Vai inteiro continuar nós mudando. estamos sendo confrontados com algo novo, tanto na parte tecnológica ou com novas doenças. Então, são situações que você não pode ficar preso há um minuto atrás. Você tem que realmente tomar decisões, ser crítico, sobretudo, e aí a criticidade é algo imprescindível na educação hoje. Porque com tantas fake news, com tantas possibilidades, né, de embustes, a questão da criticidade é algo que a gente tem que ressaltar com muita, muita seriedade. Exatamente. Porque esse espírito crítico é que vai realmente fazer uma determinada nação avançar, né? Senão ficamos todos alienados, de fato. Exatamente. A pessoa ter discernimento do que é certo, o que é errado, ou qual fonte que ela pode confiar de informação, né? Exatamente. Esse é um dos papéis da educação? Gerar esse espírito crítico nas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. O espírito crítico, desenvolver a criatividade, a comunicação, né? E sem essas ferramentas você não consegue avançar, né? Hoje o maior problema que nós temos é lá na base, né, relacionado à leitura, né? Uma pessoa que não lê, ela é incapaz de se comunicar bem, ela é incapaz de conseguir desenvolver um raciocínio lógico, é incapaz de ser crítico, não tem bagagem nem repertório, né, com palavras para poder se comunicar, para poder argumentar, para poder se defender, né? Então, educação é libertação, né? Independência. Sua experiência é interessante porque você vem desde do ensino básico até a pós-graduação agora, né? Eu tô curioso para entender um pouco da sua história. Como que é a sua história com a educação, Kedma? Bom, é bem curiosa mesmo, viu, Edson? Eu sou paraibana, de Campina Grande, né? A terra do maior forró do mundo. De uma família muito humilde. Sabe que se dá briga, né? Há controvérsias, né? Mas tudo bem. Mas quem tá com o microfone agora é você. Os caruaruenses que me perdoem, mas nós temos o melhor do mundo. Bom, mas de uma família humilde, meu pai se tornou enfermeiro. Ele se formou quando eu já tinha 12 anos, ele era técnico em enfermagem. Minha mãe, uma dona de casa, morava num bairro bem simples, lá na Paraíba, né, em Campina Grande, equivalente mais ou menos a estrutural aqui, né? Então, mas meu pai é uma pessoa inteligentíssima, muito ligada à educação, aos livros, né? Deu a mim e aos meus irmãos muitas ferramentas dentro de casa e a oportunidade da gente realmente se apaixonar pelos livros, por jogos de tabuleiros, né? Depois eu me tornei enxadrista, sou 2 vezes campeã paraibana de xadrez. Caramba! Isso lá no século passado, tá, Léo? Quando eu tinha 16, 17 anos. Acho que a gente não falou ao vivo. Século passado é pouquinho de tempo também, pessoal. Foi logo ali. Todos aqui nascemos do século anterior, todos. Acho que até o Y, ou não? Sai de 2000. Mas hoje eu já estou aqui na boa ideia, né? Já tenho 51, né? Rumo aos 52. E essas experiências, né, que nós tivemos em casa, eu estudei sempre em escola pública,
E para o meu ensino médio, eu optei em estudar uma escola técnica, que também essa escola técnica específica é muito curiosa, porque ela era mantida pela Philips e pela Siemens da Holanda, lá em Campina Grande, Que bacana, por olha meio só. de padres redentoristas. Que legal. E nós, alunos carentes, né, nós fazíamos uma espécie de vestibular para entrar, porque era realmente a garantia de sair do ensino médio profissionalizante com uma profissão e um emprego garantido, principalmente na Zona Franca de Manaus, que estava ali no ápice, né, naquela época ali, 89, por ali. E eu fiz, então, eu sou técnica em telecomunicações e eletrônica, né? Eu fiz escola técnica, uma escola técnica muito sui generis, onde nós tínhamos 22 disciplinas no primeiro ano, nós tínhamos 17 no segundo, 19 no terceiro, então a gente só estudava, né? Uhum. E realmente uma escola que mudou profundamente a minha vida, né? Alguns colegas seguiram outros caminhos, não foram para a área de exatas, né? Mas eu fui. Naquele ano, ao invés de trabalhar, eu realmente prestei vestibular e fui fazer engenharia elétrica. Eu sou engenheira eletrônica, né? Pela UFCG, que é a Federal de Campina Grande. Naquela época era o terceiro melhor curso do país em engenharia elétrica, né? É um grande celeiro. Campina Grande, para quem não sabe, além do forró, Campina Grande tem os melhores cursos de engenharia do Brasil. Que Nós interessante. temos incubadoras gigantes, é o 10º polo de desenvolvimento tecnológico do mundo. Caramba. E nós temos o maior número de doutores per capita do país. Depois o pessoal da Paraíba Tour vai me contratar, depois de toda essa propaganda. Que incrível. Mas, hein? enfim, eu fiz engenharia elétrica e depois eu fiz engenharia biomédica no mestrado. Fiz uma pós-graduação em engenharia clínica e depois um mestrado em engenharia biomédica. Mas desde criança, eu sempre dava aula de alguma forma. Seja para colegas que moravam ali próximos à nossa casa, porque, na verdade, nós éramos muito diferentes naquele bairro, né? Nós realmente tínhamos condições financeiras próximas às outras pessoas, mas na questão intelectual a gente se diferenciava porque a gente realmente teve mais acesso e oportunidades e incentivo da família. E eu e meus irmãos, todos nós temos uma profissão diferente da educação e todos nós somos diretores de escola de faculdade, eu e meus 2 irmãos. Então, aquilo Meio de de família criança mesmo, ficou olha. arraigado conosco, né? E não teve jeito da gente fugir da educação. Olha Então, o poder da influência de um pai. Sim. sim, Impressionante. exatamente. Como é que é o nome dele? Clóvis. Seu Clóvis, parabéns, que Roqueiro. espetáculo. Daí que Fã veio o dos rock. Beatles, Raul Seixas e tudo mais. Que legal. Hoje o enfermeiro aposentado, mas uma figura muito importante. E claro que também tiveram outras pessoas, né? Uma tia que eu também, minha outra mãe, teve uma vida incrível, mudada pela educação. Ela foi professora universitária, hoje é aposentada, já tem mais de 80 anos, mas ela teve uma influência também incrível na minha vida. Ela pôde pagar curso de inglês para mim, então ela investiu não só em mim, em todos os prêmios que quiseram estudar. Legal. Então essas pessoas são muito importantes, né, para a nossa trajetória. E voltando aqui um pouquinho para vocês entenderem como é que eu fui para a educação. Aham. Durante o curso de engenharia elétrica, eu sempre fui monitora de disciplinas, né? Fui bolsista, né, do CNPq e eu sempre estive envolvida em atividades acadêmicas. Então, quando eu acabei o curso de engenharia elétrica, me casei com um colega da engenharia elétrica, nós fomos para o primeiro emprego em Maceió. Então, mudamos da Paraíba para Maceió. E lá em Maceió, ele tinha sido recém-contratado para a maior indústria, hoje bastante falada ultimamente, infelizmente. Ele foi contratado para a maior indústria de clorossoda da América Latina, hoje está causando vários problemas lá em Maceió. Mas, e eu, em Maceió, me vi ou ia trabalhar nessa mesma indústria ou ia trabalhar em outro lugar. E naquele momento eu fiz um concurso temporário naquela época era o CETEB, que hoje são os Institutos Federais. Passei no concurso para dar aulas na área de tecnologia, nos cursos cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Uhum. E também comecei a dar aula em graduação, numa cidade nova que eu não conhecia ninguém. Então você começou no ensino superior, então. Isso, comecei no ensino superior e um pouquinho ali, um pezinho no ensino profissionalizante. Aham.
Em 2 anos eu me tornei coordenadora e depois diretora da maior rede de educação que existia em Alagoas, que é filha daqui de Brasília. Só parar um pouco aí, porque você tá indo como um trator na história, eu tô sentindo que eu tô conversando com o Forrest Gump aqui, de tanta história que tá surgindo. Mas foi um ponto interessante que você trabalhou por 2 anos, e aí em 2 anos você já se tornou coordenadora. Isso. O que você acha que foram as características que viram em você pra te chamar a virar coordenadora logo depois de 2 anos? Acho que liderança. Eu acho que a liderança é algo nato, né? Mas que pode ser desenvolvido, obviamente. A capacidade de comunicação direta, né? E a capacidade de gerenciar pessoas de uma forma colaborativa. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que trabalham comigo, né? Eu trabalho realmente de forma colaborativa, que é outra coisa que a educação nos ensina, né? Um outro C ali. Eu já falei de 4 Cs até agora, né? Comunicação, colaboração, criticidade, comunicação. Então, Legal. todos esses Cs aí eu acho que são importantes para a gente se desenvolver. Bacana, né? muito Como bom. Só para pessoa. pontuar isso aí, mas pode continuar a história. Isso aí, vai lá. poucos meses também de atuação em coordenação, me tornei diretora do INEI, que é uma escola de Nossa, Brasília, mas escola que bem tinha tradicional aqui em Brasília. muito tradicional aqui em Brasília, que tinha em Maceió inaugurado a faculdade e também tinha escola. E eu comecei a trabalhar na faculdade. Aí foi lá em Maceió. Foi lá em Maceió que eu conheci o INEI. Legal. E o INEI depois me trouxe para cá de alguma forma, não pelo INEI, mas de uma outra forma diferente. Então, no INEI, eu dirigi durante um tempo a faculdade e depois também a escola, né? Então, a gente tinha ali entre alunos ali de maternal até graduação, cerca de 4 mil alunos por aí. E depois a operação foi vendida, né? Porque naquele boom da abertura, né, começou grandes grupos, começaram a fazer aquisições de escolas. Uhum. E o INEI, ele foi vendido para o COC, que é do Chaim Zaer, que foi meu chefe depois por 7 anos, né? O Chaim é uma figura incrível, muito conhecido na educação no Brasil e fora do país. Hoje Sim. ele está envolvido nos maiores players de educação do Brasil e também aprendi muito lá, né? E aí sim eu comecei a trabalhar com a educação à distância lá, né? Em nível de graduação e pós. A essa altura eu já tinha me desligado um pouco da educação básica e aí você já tava em estava Maceió? essencialmente no ensino superior. Você estava em Maceió ainda? Maceió ainda, mas aí já estava começando a trabalhar com outros estados, porque a gente estava implementando, né, criando faculdades. E por 2 anos a gente criou 7 faculdades, credenciamos 7 faculdades e autorizamos 54 cursos superiores. Caramba. Então, foi uma, Em qual grupo que era isso? COC. Ah, no grupo COC. COC. Eu não sabia que o COC tinha faculdade também. Teve faculdade. Que interessante. Teve faculdade. Quando acabou esse credenciamento e a abertura desses cursos, aí o Chaim vendeu a operação também, né? Então, foram entendi. se transformando em outras empresas. Ele vendeu para né? Estácio? Não. Não. Foram. Inicialmente, não. Ele foi vendendo as escolas, que era o maior ativo dele, porque as faculdades estavam recém-criadas. Entendi. Né? Elas ainda estavam começando. Então, ele fez uma divisão grande. Foi Dom Bosco, Pueridomus, uma série de negócios. A essa altura, eu estava sem férias já há mais de 10 anos. Então, Meu eu disse, Deus! Chaim, eu preciso parar. Eu quero me desligar agora também. Eu quero sair e dar um tempo. Eu preciso de um período sabático para descansar, né? Aproveitar Maceió um pouquinho. E, nesse meio tempo, eu fui convidada para dirigir uma escola aqui em Brasília chamada Sérios, que estava inaugurando. E a escola, ela era... Sem dúvida, uma escola espetacular. Ela estava sendo criada naquela altura e os donos, eles não eram do ramo educacional, eram do ramo do agronegócio e eles precisavam de pessoas que conhecessem o negócio, né? E nós participamos ativamente de toda a montagem dessa escola e ficamos por 5 anos, eu e uma outra diretora à frente da instituição. Depois eu fiquei sozinha e depois essa instituição também foi vendida para um outro grupo. E foi aí, nessa venda, eu não quis mais ficar na educação básica e recebi um convite da Unileia para voltar para o ensino superior. E estou há 7 anos na Unileia. Que então, legal. essa trajetória meio diferente aí. Mas, apesar de não ser pedagoga,
né? Eu sou educadora. Está na minha essência o que importa realmente. Claro que eu estudei bastante sobre correntes pedagógicas, eu fiz vários cursos de pós-graduação em diferentes áreas para poder realmente ter uma visão holística sobre o negócio. Mas eu sempre digo, o educador ele é formado pela bagagem que ele carrega. Então, todas essas experiências que eu falei aqui, elas são importantes para a minha atuação hoje, que também é uma atuação que a gente trabalha com outros diretores que são importantíssimos, né? A gente tem diretor acadêmico, diretor comercial, diretor de marketing, diretor de tecnologia. O nosso CEO brasileiro é uma pessoa visionária, incrível, é um verdadeiro mentor que a gente aprende todos os dias, o Ciro Haslocker. E nosso grupo hoje, ele é um grupo português, né? A gente tem um CEO português, né? Que também é um cara extremamente visionário. E hoje a gente tem cursos realmente de todas as áreas em nível de pós-graduação. Vamos colocar o logo da Unileia aqui? A Unileia, ela nasceu da editora Leia. Talvez vocês em casa tenham algum livro da editora Leia, porque ela é uma editora de publicações variadas, né? Gerais, publicações gerais. Então, ela editou no Brasil mais conhecido, talvez Game of Thrones, né? Senhor dos Anéis e essas trilogias. Recentemente, Torto Arado também, né? Ganhou o prêmio pela Leia. E a gente nasceu dessa editora com a iniciativa de 3 brasileiros que tinham ali há 17 anos criado o Pós-EAD. Portuguesa. A editora é portuguesa, mas a Unileia nasce um passinho atrás aí, como Pós-EAD, e é formada por um grupo de empresários que começa a dar consultorias e vê a necessidade de criação de pós-graduação à distância. É uma forma de capacitar essas empresas, esses funcionários, e aí abrir realmente um leque maior para a educação. Então, depois que a Leia começou a trabalhar no Brasil, conheceu esse grupo do Pós-EAD, e aí se fundiram e se tornou Unileia. Hoje a Unileia tem a Faculdade Unileia, que tem oferta de graduação à distância, são 23 cursos, estamos na iminência de nos tornarmos centro universitário. Legal. E esses cursos são na área de educação, na área de tecnologia, na área de gestão e marketing. Não temos cursos à distância na área de saúde e nível de graduação. Já em pós-graduação, nós temos mais de 1.800 cursos. Meu Deus. Que metade, mais ou menos, um pouco mais da metade, são da área de saúde, né? Porque agora já é o profissional de saúde que está fazendo ali a pós. E a gente tem desde cardiologia de cães e gatos até direito marítimo, passando pela cachaça. Ou seja, temos cursos para todos os interessados. Que legal. Nisso. E temos dentro da pós-graduação, uma vertical voltada para a medicina, que é a Unileia Med. Essa operação é nova, recentemente inaugurada, digamos assim, ela tem um ano e meio, ela ainda está em maturação, né? Mas a gente já conta aí com a média de 100 alunos mensais só na Unileia Med, e a Unileia Med, ela trata temas de pós-graduação lá de ciência, não é residência médica. Então, é para o médico que tem a sua especialidade médica, que é aquele que quer conhecer temas contemporâneos ou temas que não foram explorados a fundo na sua graduação, né? Por exemplo, medicina canabinoide, por exemplo, medicina de desastres, medicina aeroespacial, né? Caramba, medicina existe isso? Medicina aeroespacial? Medicina do viajante. Então, são temas muito novos, né? Que a gente trata específicos, né? Na pós-graduação, mas também a gente visita temas clássicos, como medicina tropical, por exemplo, estão em voga agora, né? Com a questão de dengue, zika, chikungunya e outras doenças, né? Que têm nos afetado. Então, a gente tem, nesse programa de pós-graduação em medicina, uma forma diferente, realmente, de trazer conhecimento específico para profissionais que precisam estar estudando o tempo inteiro. O médico é um profissional que não pode parar de estudar. E uma pós-graduação lá de ciência, sem dúvida, é um mecanismo excelente para que isso aconteça. Então, voltando aos outros cursos, vamos dizer assim, de pós, a gente tem de tudo. Na área de engenharia muito forte, de direito, tecnologia, né? Então, a gente tem em diversas áreas. E, além dessa operação, né, a gente tem a Faculdade Unileia, a
a graduação e a pós, nós temos também uma escola técnica aqui em Brasília, aí é a sede aqui em Brasília, em Águas Claras, de um lado do hospital que existe hoje, um hospital particular ali em Águas Claras, é bem colado mesmo do lado. Nós temos cursos técnicos híbridos, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente utiliza todo o nosso know-how, tecnologia, para dar a melhor aula possível, aquele conteúdo teórico que o aluno assiste em qualquer momento, né? Na hora que lhe der, se lhe for possível. E a parte prática, a gente agenda as aulas nos nossos laboratórios. Hoje, essa escola goza com uma excelente reputação, né? Os formados por elas têm suas vidas muito transformadas, pessoas de variadas idades. Temos uma colega que ela era nossa funcionária de serviços gerais, tem a minha idade, 51 anos. Há 3 anos, a gente incentivou a terminar o ensino médio pelo supletivo, e ela o fez, e eu descobri que ela era muito boa na área de exatas, inclusive, muito boa em matemática, raciocínio muito bom, ela já se comunicava bem, eu vi ali uma potencial profissional ali para fazer diferença na vida das pessoas. E ela fez o nosso curso técnico de enfermagem. Então, enquanto ela limpava as salas, né, enfim, cuidava do espaço, ela ia com fone de ouvido, ouvindo as aulas, depois ela revisitava as aulas, via os vídeos também, participava, a gente ajustava o horário para ela participar das aulas práticas. Ela terminou o ano passado e hoje ela já é contratada desse hospital particular, que é uma das maiores redes do Brasil, hoje já é referência lá no hospital, como técnica em enfermagem. E aos 51 anos, deu entrada na casa dela, né? A filha também fez o curso conosco, comprou um carro. Então, assim, quantos anos ela tinha quando ela fez o curso? 48. Nossa, que história bonita. É fantástica. A Sueli é o nome dela. Sueli é uma pessoa incrível, porque ela também é muito comunicativa e com grande senso de liderança, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo dela, porque, assim, quando você quer, não há impedimento para nada. E é isso. O aluno ele tem que entender que a responsabilidade de aprender está nele, né? E não tem idade para isso também. Né? Não tem idade para isso. Então, a escola técnica, ela é um xodó meu, porque ela realmente materializa, a gente vê muito materializada a transformação das pessoas por meio da educação. Porque a gente está ali naquele convívio de uma pessoa que sai de uma situação, às vezes, social muito precária para uma situação muito melhor, né? E é um ensino muito prático, né? Exatamente. Curta duração. A educação profissionalizante é algo que deveria ser muito levado a sério nesse país. Na verdade, a mudança desse país, ela passa pela educação profissionalizante. Todos os países de primeiro mundo têm em seus quadros a maioria formados no ensino técnico. Não é graduado. A gente precisa do chão de fábrica. Então, na Alemanha, 70% dos profissionais, eles têm um ensino técnico, né? Então, claro, bem valorizado, mas você não precisa ter um diploma para ser considerado um bom profissional. E às vezes ganha mais dinheiro até do que quem é formado. Às vezes, sim. No Brasil, apenas de 8% a 9%, as estatísticas não são muito precisas, concluem quando se propõe a fazer o curso técnico, né? Apenas 8% desses potenciais alunos estão no mercado. E quando eles terminam o curso técnico, eles ganham, em média, 30% mais do que qualquer outro profissional sem essa formação. Então, é importantíssimo, realmente, a gente falar de ensino profissionalizante, mostrar, principalmente aos adolescentes que estão no ensino médio, que eles já podem tentar o ensino médio com uma profissão. E o fato de ter estágios faz com que ele tenha uma experiência, algo que é muito cobrado no primeiro emprego. Você não tem o primeiro emprego porque não tem experiência, mas você não tem experiência porque não tem o primeiro emprego. Aí ficamos naquela história do ovo, né? Quem é que nasceu primeiro, né? Do ovo ou a galinha. Então, assim, eu sempre digo às famílias, e por onde quer, né, que essa mensagem chegue, que incentive o adolescente a fazer um curso técnico. Mesmo que ele não siga naquela área, talvez seja determinante para ele entender que ele quer ir para outra área, né? Como aconteceu com vários colegas, como aconteceu comigo, né? Então, o ensino técnico foi muito importante. E hoje eu tive, né, a grata surpresa que o tempo me trouxe para estar à frente de uma escola técnica também, né? Então, isso tudo é muito interessante, como o universo vai conspirando, né, para que as coisas aconteçam. E a gente é muito feliz, né, em
em poder trabalhar com a educação, né? Realmente brilha meu olho, eu fico muito, muito, muito satisfeita de poder falar sobre isso. E a educação à distância, sem dúvida, você falou da rapidez com ainda é recém, né? É um jovem, né? É uma jovem a educação à distância, mas ela amadureceu muito naqueles meses de pandemia, né? Sim. Foram 10 anos e 10 meses, digamos Todo mundo assim. foi forçado, né? a Foi, fazer isso. forçado, foi a fórceps, né? Mas, claro que com muitos problemas, porque a maioria das instituições não estavam prontas para isso, principalmente da educação básica, mas muitas no ensino superior, e que simplesmente estavam tentando copiar aquilo que faziam no presencial para a distância, e isso não funciona, né? Na verdade, são metodologias complementares, mas que têm formas de você conseguir ter um melhor resultado com as ferramentas certas, né, com muito estudo, com muito investimento, porque a educação à distância exige muito investimento, principalmente tecnológico, né? A nossa operação, a gente tem na parte tecnológica, desde a parte de desenvolvedores, mas dos próprios servidores, onde os vídeos estão armazenados, a parte de montagem de sala, o nosso portal de aluno, que é próprio, desenvolvido por nós, né, baseado em Moodle, mas é um Moodle tão disfarçado que você jamais vai reconhecer. Eu acho que a gente podia aproveitar e fazer a pergunta do patrocinador. Ela tocou bem no ponto do Moodle. Que a gente sempre traz uma pergunta que é da GatTech, e agora a gente está falando com os especialistas nisso, né? Quem é referência do Brasil com o mundo. Então vai ser super interessante aí ouvir esse ponto de vista. As faculdades, geralmente, e as escolas, as instituições de uma forma geral, se preocupam com a presença física, né, da instituição. E como que qual que é a importância, como que é essa presença digital da Unileia nas suas operações? Ela é o cerne de tudo, né? Na verdade, a educação à distância, ela só é possível hoje quando a gente usa essa tecnologia para poder proporcionar uma experiência de aprendizagem ao aluno, isso com integridade daquele conteúdo que está sendo colocado, com uma questão de... Claro, ele tem que ter também um acesso à internet, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, né? A gente nem sempre tem a possibilidade que qualquer pessoa tenha acesso à internet. Isso tem ficado mais fácil, mas ainda tem muita gente que não tem. Desde que o aluno tenha acesso à internet razoável, ele vai ter um acesso completo e restrito, simultâneo, há muitos conteúdos, e isso é possível graças à tecnologia, e a gente usa o Moodle como base, por ser um sistema aberto, mas que a gente teve que investir muito para deixá-lo o mais amigável possível, com a melhor interface possível, e que atendesse às exigências da nossa própria metodologia de educação à distância. Porque a gente tem que fazer o aluno aprender a aprender. Mas, para além disso, a gente tem que fazer o aluno aprender aprender a empreender, aprender a ser. Talvez seja o maior desafio. Porque, apesar da gente estar ensinando um conteúdo técnico, a gente está participando do letramento digital das pessoas, porque isso é algo imprescindível no mundo profissional. E aí essa pessoa, muitas vezes, vai ser inserida digitalmente através de cursos, né? Seja profissionalizante, graduação, pós-graduação. Porque uma coisa é você usar a internet para rede social. A outra coisa é você realmente conseguir usar várias ferramentas de calls, né, de reuniões virtuais, mandar e-mail, anexar arquivos, coisas que parecem bobas, mas muitas pessoas não sabem. Passam o tempo inteiro na internet, mas não sabem fazer ferramentas que hoje são imprescindíveis, sobretudo para a vida profissional. É só postar no Instagram, não sabe mandar um e-mail, né? Exatamente. E aí, esse é o nosso desafio, é fazer com que essa tecnologia seja uma ferramenta poderosa para que a gente consiga o melhor resultado possível nesse ciclo de aprendizagem, né? É dessa forma que a gente vê. Que legal. E existem diversas opções de pós-graduação no Brasil, né? Existem os grandes, os menores. E qual que é o grande diferencial da Unileia olhando para esse contexto no Brasil hoje? Bem, hoje o Brasil ele passa por um momento interessante, a educação à distância, né? Estamos vivendo a era do leilão
das mensalidades, né? A gente tem sofrido, de uma certa forma, com uma concorrência extremamente desleal em termos de preço, porque a gente concorre com grupos grandes que, às vezes, têm investimento externo, que não é o nosso caso. Apesar da nossa empresa ser portuguesa, o dono ser português, todo o investimento, ele é gerado, o capital foi gerado no Brasil e é investido aqui. É uma empresa que não tem endividamento, que se construiu Capital com próprio. recursos próprios. E é diferente desses grandes empresas que têm fundos, né? Uhum. E aí, às vezes, entram no mercado derrubando preços a patamares absolutamente impossíveis de você manter qualidade, né? Uhum. E o nosso diferencial é, eu Botar o diria, logo da Unilever. na educação à distância, é justamente porque é uma educação digital humanizada. A gente utiliza como tutor das salas de aulas digitais o tempo inteiro pessoas especialistas naquele assunto. Então, não são chats, não são bots, não é um conteúdo autoinstrucional. Todos os nossos cursos, eles são ministrados, acompanhados por pessoas. Uhum. Né? E eu acho que esse é o grande diferencial da Unilever. Por isso que a gente não se rende à questão de guerra de preços, a gente se mantém nos mesmos patamares para conseguir garantir essa qualidade, né? Porque, do contrário, é impossível, né? E como é que é a nossa metodologia, né? O aluno ele se matricula, por exemplo, ou na graduação ou na pós, ou no ensino técnico, né? Todos têm o mesmo modelo. Nós ofertamos uma disciplina por mês, né? Então, o aluno ele se concentra apenas naquele conteúdo. Uma vez ali ao longo daquele mês, ele vai realmente viver aquele conteúdo, pensar aquele conteúdo, almoçar, jantar, estudar aquele conteúdo e conseguir, uma vez aprovado, né, ele já terminou aquela disciplina que faz parte do curso. E isso faz com que ele possa ter, na correria do seu dia a dia, assistir aulas na hora que ele puder, de onde ele puder. A maioria dos nossos alunos de graduação e ensino técnico, 85% a 90%, não tem computador. Eles usam o celular. 85%? A gente fez a nossa pesquisa ultimamente. Eles estudam pelo só celular? Em torno de 10 mil alunos, 85% só usam celular. Eles fazem o curso pelo celular. E eles veem a disciplina pelo celular? A gente tem um aplicativo, né? Que é o portal do aluno Unileia, e eles têm todo o conteúdo que você teria num notebook, num desktop. Claro, de uma forma responsiva, né? Adaptado para a questão do... Fazem prova tudo pelo celular? Tudo, fazem prova tudo. A gente também desenvolveu uma parceria. Apesar de a gente ter uma divisão de tecnologia própria muito grande, a gente tem uso de várias plataformas de grandes empresas, grandes e pequenas empresas. A de provas é uma empresa aqui de Brasília, que chama Fábrica de Provas, e a gente fez uma parceria com eles, a gente passou a ser o case deles, e essa empresa já cresceu, já foi vendida, enfim. Mas continuamos trabalhando com eles. E a gente tem vários mecanismos de poder fazer essas provas, né? Enquanto que na pós-graduação, não. Pós-graduação, a maioria tem computador, né? Tem um computador além do celular, e aí usa mais o computador. Mas, na graduação ensino profissionalizante, 85% faz tudo pelo celular. Democratização. E na profissionalizante, até um pouco mais. Democratização para valer. Exatamente. Exatamente isso. O sistema de vocês é lindo, assim. Minha mãe, ela é aluna de vocês. Eu já fiz uma pós-graduação pela Unilever. Que legal! Minha mãe fez algumas. Minha mãe tem mais de 80 anos. Nossa, que legal. A gente para com minha mãe um pouquinho em casa, ela quer fazer uma dica. Me ensina uma coisa aqui e tal. Nunca me perguntou nada sobre a pós-graduação. Do tipo, Léo, me ajuda aqui que eu não tô conseguindo. Tô te falando que esse final que semana eu tive com ela, ela me pediu para poder pegar um documento e mandar por e-mail e tudo mais. Ela não tava conseguindo fazer. Mas nunca me chegou com uma dúvida em relação ao sistema de vocês. Nossa, e ela fez 2 ou 3 pós-graduações, então aqui super parabéns. Muito obrigada. A gente teve Imagino uma mudança profunda, né? Aí, um pouco antes da pandemia, a gente já tinha começado a desenvolver videoaulas. E aí, videoaula é um universo novo, né? Você vem para o estúdio, você tem que ter editores, né? Você tem que ter toda uma equipe de técnicos que você não tinha antes. E a gente começou a fazer isso antes da pandemia, e na pandemia isso se acelerou. Hoje a gente está ainda
terminando algumas migrações de cursos que não tinham videoaulas para videoaulas, né? Que é hoje fundamental. Mas, para além das videoaulas, muitos cursos têm videoprocedimentos, que são os procedimentos da parte prática daquele conteúdo. Então, a gente faz também captação muito de externas, ou mesmo em loco, ou em laboratórios, ou por exemplo, em indústria, para justamente trazer mais conteúdo ali para as aulas, né? Para ele ficar mais exemplificativo ali e ser uma experiência melhor para o aluno. Em alguns cursos de pós, sobretudo de saúde, eventualmente a gente cria módulos práticos para que ele tenha todo o conteúdo teórico à distância, mas ao final possa vir até Brasília ou em algum outro lugar do Brasil e passar às vezes uma semana ou 2 semanas numa imersão prática. Aí ele realmente vai viver prático, por exemplo, enfermagem, ginecologia e obstetrícia, né, com práticas. O aluno, ele faz 9 meses de teoria à distância, né? Claro que dentro desse curso tem muitos vídeos procedimentos, e depois ele agenda quando é que ele vem aqui a Brasília. A gente tem convênio com o Hospital de Planaltina de Goiás, e eles passam ali 3 semanas ao mês, fazendo partos, acompanhando recém-nascidos, fazendo pré-natais e tendo toda essa experiência prática. Então, quando eu digo que uma coisa complementa a outra. Então, você, na escola técnica, por exemplo, você pode trabalhar a semana toda e, para algumas práticas, eventualmente aos sábados ou à noite, do jeito que você preferir, né? Do jeito da sua disponibilidade. Então, você vê que realmente democratiza, porque deixa o aluno compatível com a vida do aluno, a vida pessoal e com a vida profissional. Hoje, o nosso maior ativo é o tempo, né? Então, muitas vezes você pensar em ir todos os dias para uma instituição, depois de ter trabalhado uma jornada de trabalho, né, exaustiva, o ticket, né, do transporte até existe gratuitamente, mas e o alimento, o lanche, né, o cansaço? Então, tudo isso, quando você pesa, é o responsável pela grande evasão do Sim. país. E é uma coisa que às vezes as pessoas não colocam na ponta do calculadora, lápis. na ponta do lápis. A gente teve recebendo acho que acho que eu não estava contigo, Edson, um coordenador de uma faculdade aqui de Brasília, ele falando exatamente isso. E no curso de Direito, uma faculdade particular, ele estava pagando o curso, mas não tinha dinheiro para pagar o lanche depois de um dia inteiro de trabalho. Por diversas vezes, na escola técnica, a gente ajudou vários alunos que, às vezes, realmente não tinham como ir, ou iam lá para a instituição para poder usar a internet de lá, da instituição, porque onde residiam não tinha. E a gente acaba, por exemplo, a gente tem alunos que são de Unai, alunos de longe, que fazem o curso técnico nessa modalidade semipresencial ou híbrida, né? Então, você vê que a educação à distância, ela traz essa possibilidade de atingir todo mundo, né? Seja lá no interior do Acre, né? No interior de Santa Catarina. Então, a gente tem um compromisso forte com essa questão da capilaridade, que é para isso que a gente tem trabalhado, né? Para a gente conseguir trazer o maior número de conteúdos possíveis para as diferentes pessoas interessadas. Imagina o impacto que uma instituição como a Unilever não está causando no Brasil, né? E temos alunos também fora do Brasil, né? Brasileiros que moram fora e que querem continuar estudando, ou mesmo estrangeiros que moram fora e também querem fazer algum tipo de curso, né? Principalmente Latinoamérica e os países lusófonos, né? Angola, Moçambique, Portugal. Que interessante. Muito brasileiro também que mora em Orlando, né? Estados Unidos também quer fazer a sua pós, porque um dia podem voltar, né? Enfim, é fantástico, né? Não só o que a gente faz, mas como a gente também aprende com os outros que também fazem, né? Não tem fronteiras, né? Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Educação sem distância. Kedma, fala só um pouquinho sobre essa parte da evasão. A gente pontuou, né? Por exemplo, no presencial, o cara não tem o dinheiro para comprar o lanche, é um fator para ele, para evasão. Ao transporte público, é outro fator para evasão. Ao desgaste da distância e por aí vai. Como é que é essa questão da evasão no online? Vocês sentem o brasileiro já preparado para estudar à distância ou a desistência ainda é grande? Olha só, vocês devem ter visto aí nos últimos censos, né, do MEC, foi um crescimento absurdo, né, da educação à distância, com a questão
daquele marco pandemia, né? A gente tem que falar disso. Mas a gente tem que analisar por diferentes, de acordo com os segmentos, né? Na educação básica, o ensino profissionalizante, por exemplo, o ensino profissionalizante faz parte da educação básica, ele equivale ao ensino médio, quando a gente olha em termos regulatórios, né? Ele está submetido ao credenciamento das secretarias de educação dos estados. Aqui, no caso, a Secretaria de Educação do DF. Então, a escola técnica, ela é credenciada pela Secretaria de Educação do DF, e não pelo MEC diretamente, né? Indiretamente pelo MEC. Na educação básica, no ensino profissionalizante, a evasão ela é muito maior, porque ela tem um fator financeiro predominante. Então, infelizmente, o que a gente tem visto é que a evasão nesse segmento é então de 17% a 20%. E é preponderantemente pela questão financeira, né? Então, passa a ser o menos importante. É mais importante pagar a internet ou pagar a prestação do celular do que realmente estudar. E isso é um problema de educação, né? São as prioridades que você elege na vida, né? Mas nesse nível, nesse segmento, eu diria que é isso. Aí depois a gente vai para a graduação, onde a evasão também é grande, ou muitas vezes porque a pessoa ela entrou em um curso sem conhecer muito bem aquele curso, não era bem o que ela pensava que era, né? Por questões aí de escolaridade, déficit de escolaridade, conseguir acompanhar. Esse é o maior problema do Brasil, né? Déficit de escolaridade. Isso é vergonhoso, né? Desculpa, mas é impressionante isso. E só abrindo parêntese, eu sempre faço essa pergunta. Se eu chegar numa escola de nível regular, não precisa ser a mais cara da cidade, mas uma escola particular, que é onde a gente tem os melhores resultados educacionais, né? Na educação básica e na escola particular, mais do que na pública, né? Não preciso nem explicar por quê. Mas se eu chegar numa sala de terceiro ano e perguntar quem quer ser professor, eu não vou ver nenhuma mão levantada. Então, quem são os professores hoje? São pessoas que, infelizmente, têm um maior déficit de escolaridade. E isso está um ciclo, realmente, de retroalimentação lamentável. O problema não é porque as pessoas são pobres, não é isso. O problema é porque essas pessoas não têm aquela bagagem que eu falei, né, de escolaridade suficiente para serem bons professores. Claro que tem exceções, mas, em geral, a gente não tem, hoje, pessoas fazendo pedagogia, né? A maioria dos que fazem pedagogia vem de um sistema de ensino muito precário, com um déficit de escolaridade enorme. Então, como é que você vai explicar a alegoria da caverna, né? Questões de filosofia para alguém que não consegue alcançar, né? Então, esse é o nosso maior problema, né? Ele está profundamente ligado à educação básica. Então, lá, quando a gente fala de evasão da graduação, a gente tem vários problemas, né? São multivariáveis, mais que o financeiro, tem o financeiro, mas tem esse excesso de cursos a preços muito baixos, que aí ele vai mudando de um lado para o outro, e isso impacta na evasão, né? Aí tem a falta de conhecimento sobre o que é verdadeiramente o curso, tem problemas de letramento digital, a pessoa não conseguir avançar porque tem dificuldade, né, de lidar com a tecnologia, ou então aquela instituição não tem todos os recursos necessários para mantê-lo matriculado, né, e motivado a estudar. Então, são muitos as variáveis que impactam na evasão. Já na pós, ela é bem mais baixa. Ela é muito mais baixa. A pessoa que não termina a pós, ela desistiu ali nos 3 primeiros meses. Se ele passar dos 3 primeiros meses, ele vai embora, ele vai até o final. Mas aí é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que tem condições de pagar a sua pós-graduação, então é um outro cenário. Já né? vem consciente, né? Um outro cenário. Mas é interessante esse ponto de vista, porque ele traz luz num dos problemas que a gente tem hoje no Brasil, né? Que é o ensino básico. Exatamente, esse é o problema. O que avançou o ensino superior, que já democratizou A tudo. gente precisa investir no ensino básico. A gente não consegue avançar mais no ensino superior porque a gente não tem a base sólida. Aí a gente fica com o Ministério da Educação, que ele é quem lida diretamente com a regulação da educação superior, e a educação básica ela está totalmente na sua parte
regulatória vinculada a municípios e estados. Então, a gente realmente não tem uma uniformidade, um controle do que está se fazendo. Então, esse olhar, esse investimento mais uniforme, realmente sério na educação básica, é que poderá um dia fazer diferença nesse país. Porque, por enquanto, estamos caminhando a passos largos para muitos problemas na área. Né? No passado, houve um programa bom que não foi mantido, né? Foi o Pronatec, que na época incentivava o ensino técnico. O ensino né? técnico, né? Mas, às vezes, programas parecidos para o ensino básico também, né? Por que não? Exato. Nós realmente precisávamos também que a iniciativa privada enxergasse que investir em bolsas, né, seria uma ótima forma de captação, de recrutamento para o seu pessoal, né? Então, por exemplo, eu sou amiga da Dani, que ela é do Sindicato dos Hospitais, né? Ela representa o Sindicato Patronal dos Hospitais. Eu digo, Dani, convençam os donos de hospitais a investirem em bolsas. A gente faz, por exemplo, no ensino técnico, né? A gente pode fazer bolsa. O hospital custeia ali grande parte do custo ali do aluno. O aluno pode, eu acho que também não precisa ser gratuito, eu acho que todo mundo tem que contribuir mesmo, que seja um pouco, para poder valorizar, mas poder ter aquela pessoa já no final do curso dele, um profissional que vai ocupar um espaço dentro do hospital que ele foi privilegiado ali com a bolsa, né? Hoje a gente está com uma parceria legal na parte de estágios do curso técnico, pela primeira vez, de forma totalmente inédita, uma importante rede, né, que está ali vizinha à escola, abriu espaço também para que os nossos estagiários técnicos de enfermagem possam estar trabalhando no hospital. Porque a gente só vai conseguir gente boa no hospital se ele tiver alguma vivência lá dentro, se ele é colocado de forma... naquele momento que ele sai do curso, a gente perdeu uma grande oportunidade de estar formando esse profissional. Né? Então, é isso que a gente precisa. Maravilha. Vamos fechar, mano, velho? Vamos lá. Passou rápido. Passou super rápido. Foi um prazer enorme estar com vocês, tá? Espero que a gente, né? Quem sabe a gente pode continuar depois, outros dias falando. Deixa os contatos da faculdade pra gente, pra quem quiser conhecer, quem quiser se matricular. Bom, a Faculdade Unileia, o Instagram é @Faculdade Unileia, YY, né? Ou então o site é www.unileia.edu.br. E a escola técnica é www.saudeunileia.com.br ou @saudeunileia. A gente está aí de portas abertas para te ajudar, né? Para ajudar você aí que está nos ouvindo a mudar a sua vida pela educação. Legal. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho, Kedma. Aprendi muito e incrível sua trajetória, né? Em todos os ambientes. Na educação, fora da educação também, então, parabéns. Fantástico. Agradeço em nome de toda a instituição e todos os meus colegas, que a gente nunca faz nada sozinho, né? Eu estou aqui apenas representando um grupo muito grande de pessoas. Isso aí, muito obrigado. Edson, quem quiser acompanhar lá os Gigantes da Educação? Gigantes da Educação, esse episódio vai para o Spotify e depois também para o YouTube. Então pode conferir a gente lá e também no Instagram e o LinkedIn a gente posta alguns cortes. Maravilha, obrigado Edson, obrigado Edson. Amanhã a gente volta com mais Doses Milionárias a partir das 10 horas da manhã. Obrigado, fica com Deus, valeu demais.